Paz de Cristo Jesus, meus amados irmãos, vamos começar mais uma aula que tem por tema a salvação não é obra humana. Nossa lição de número 11, domingo, dia 16 de 3 de 2024. E vamos para o nosso texto base, que diz o seguinte: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Nós precisamos entender aqui que o texto aqui é ultramente calvinista e na discussão que vai envolver o cunho de salvação existe o arminianismo e o calvinismo. E o arminianismo vai trabalhar com o pressuposto que a salvação pode ser perdida e adquirida. E o calvinismo trabalha com o pressuposto que a salvação é dádiva de Deus sem ser perdida pelo homem. O homem não adquire a salvação, por isso ele não perde. Claro que o arminianismo clássico, ele entende que a salvação também é dada de Deus, que a predestinação também acontece, e a discussão do calvinismo e o arminianismo em relação à predestinação está envolvida a questão do modo que acontece, e não em relação da existência. Claro que os calvinistas, os arminianos atuais, principalmente aqueles que não estudam o arminianismo nem o calvinismo, não sabem como isso funciona e simplesmente ignoram e falam que se Deus predestinou alguém, então Deus está errado. Não, o arminianismo clássico entende e absorve e recebe a predestinação como algo verídico e bíblico, porque está dentro das escrituras. Então, isso já vale como uma introdução do nosso comentário. Vamos para a nossa introdução. Devemos partir ou começar de quem é o ponto de partida na obra da salvação. Ponto de partida aqui eu votei Jesus ou o homem. Quem é o ponto de partida? Jesus ou o homem? Quem dá o primeiro passo? Quem dá o primeiro passo conclui a obra, conclui a questão? Ou ele dá o primeiro passo e deixa de quem vai fazer e de quem vai resolver? Se Jesus ele dá o primeiro passo, mas simplesmente fala, não, primeiro passo, mas vou deixar que o homem conclua isso aí. Mas aí deixa eu só fazer uma pergunta antes de prosseguir na leitura. O homem, quando pecou lá no Éden, ele tinha condição de se salvar? Se ele tinha, por que não se salvou? Se ele tinha, por que Deus não deixou se salvar? Se ele tinha, por que Deus planejou um plano de salvação? Porque se ele tinha, o homem tinha capacidade de fazer. Se o homem não tinha, por que Deus planejou? Se Deus planejou, porque o homem não tinha. Se o homem não tinha, Deus é o que começa e é a pessoa que inicia. Porque a Bíblia diz que aquele que começou a obra é fiel para terminar. Ele é responsável por aquilo que faz. Então, quem dá o ponto de partida na obra da salvação? Se é o Deus, se é Jesus ou é o homem. Quem é o responsável central para mantê-la em eficaz funcionamento? Já respondi anteriormente, né? Mas deve-se pensar. Quem sustenta, preserva a salvação. O significado da palavra salvação significa, dentro do seu escopo, no desenvolvimento do seu escopo, significa preservar também. Porque salvar é tirar de um lado para o outro. Mas eu não te tiro de dentro de um cativeiro, e te jogo para fora e vou embora para casa, deixo os bandidos de lá a quem eles vão falar, você, agora que ele perdeu toda a proteção e segurança, eu vou pegar ele de novo, vou prender ele de novo. Não. Então aquele que salva, ele automaticamente protege, ele assegura aquilo que ele está fazendo. Então ele começa e termina, dando todo o funcionamento daquela questão e mantém aquilo em vigor. Então, quem é o responsável central para mantê-la em eficaz funcionamento? Então, aquele que começa, ele tem que ser responsável por aquilo que está fazendo. Se temos dois responsáveis objetivos ou ativos, se temos dois responsáveis objetivos e ativos que trabalham em conjunto, porque, assim, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. A questão é, alguns vão advogar que Deus é exclusivamente responsável pela salvação. Calvinismo exclusivamente por isso.
E outros vão advogar que o homem é o responsável pela salvação. Então ele perde, ganha, escreve no livro da vida, descreve no livro da vida, desescreve no livro da vida, sempre diante. Tá? Só que outros também vão trabalhar que os dois trabalham junto, Deus e o homem. Então a palavra para trabalharem junto, ou com, é sinergon ou sinergismo. Ou seja, os dois trabalham em comum acordo para o funcionamento, para uma melhor conclusão. Então, o que trabalham em conjunto, ou se temos uma atividade exclusiva, só, se os dois trabalham junto, ou se temos uma atividade exclusiva de um ser divino que proporciona o início e a consumação da salvação por si só. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Já citamos. Então é essa a questão. Se o homem começa, se Deus começa e trabalha sozinho, se o homem começa sozinho e termina, se Deus começa sozinho e termina, ou se há entre eles um acordo. Mas lê Hebreus capítulo 12, versículo 2. Primeiro ponto, salvação como obra humana. Salvação como obra humana. Ou seja, se o homem é responsável pela sua própria salvação. E salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Eu estou usando um texto irônico que as pessoas que estavam ali, os doutores da lei, usaram em referente à pessoa de Jesus em Mateus capítulo 27, versículo 42. Estou usando só como base o versículo. E apontando para o homem, salvando a salvação como obra humana. Claro que a frase, exemplo, não cabe em Jesus, o Filho de Deus, do Deus Altíssimo. Mas o homem, no geral, ganha o mundo todo, Marcos capítulo 8, versículo 36, porém não pode se salvar. Sua limitação está em sua construção fraca. Construção fraca, Mateus capítulo 26, 41. E a falta de controle emocional, Romanos capítulo 7, 18 e Gálatas 5, 17. Se a salvação fosse dada, se a salvação fosse dada a total responsabilidade humana, ela se perderia no pecado do fruto proibido. Se fosse responsabilidade humana, quando o homem pecou ali, acabou. Então, Gênesis capítulo 3, versículo 8, capítulo 3, versículo 6 a 8. Mas Deus já passeava pelo jardim, antecipando qualquer erro de conduta. Ou seja, deixa eu só voltar ao ponto anterior para continuar. O homem pecou, mas Deus poderia deixar o homem, a responsabilidade do homem, o homem daqui a pouco pecar, rapaz, não era para ter feito isso não, vamos resolver essa questão aqui e não vamos seguir a serpente não. Mas Deus, vendo que o homem não tinha condições por si só de resolver aquela questão que ele mesmo causou, Deus, quando o homem pecou, automaticamente Deus já passeava no jardim para encontrar com o homem e resolver a questão. Você observa que o homem fez folha de figueira para se esconder a sua nudez. Deus arrancou aquelas folhas de figueira e ele mesmo cobriu o homem. Porque aquilo que o homem usou para cobrir a sua nudez não servia para um encaminhar ao caminho da vida eterna ou à comunhão perfeita e absoluta com Deus. Então Deus, ele já conduziu, já construiu aquilo que o homem precisava. As invenções que o homem buscou, Eclesiastes 7:9, buscou, é a causa dos seus muitos erros. As invenções causam muitos erros. Gênesis capítulo 6, versículo 5. E a inclinação perversa, muitos erros e a inclinação perversa do seu coração. Então a gente segue o seguinte, para nós continuarmos. O pelagianismo advoga que o homem nasceu sem pecado. Deixa eu só voltar a questão aqui. O pelagianismo advoga que o homem nasceu em pecado. Já o semi-pelagianismo nega a depravação como total classificação, classificando como parcial. Mas deixa eu voltar à questão aqui o que envolve o pelagianismo e o semi-pelagianismo.
O Pelágio, o pelagianismo, trabalha com a ideia de seguinte que o homem nasceu no pecado, mas o pecado, por exemplo, o pecado de Adão, Adão é responsável pelo seu pecado, não pelo responsável de das suas gerações. Tá? É isso que o pelagianismo vai advogar. Então, é por isso que a gente colocou aqui que advoga que o homem nasceu em pecado, ou no pecado. Já o sempiternagianismo nega a depravação como total, classificando como parcial. Ou seja, o homem não tem uma depravação total, ele tem a possibilidade de, de se refazer por si só. O pelagianismo já aborda a questão que o homem já não tem, já tem condições de, de se, de se, se perfazer, né? Se refazer por si só pela sua capacidade. Então existe esse escopo de pensamento aí entre os dois, fazendo ao homem não regenerado contribuinte para a realização da salvação. Então, assim, as duas ideias, elas trabalham como fazendo que o homem não regenerado contribua para a realização da salvação. Coisa que não acontece, que não vai acontecer nunca, porque o homem não tem essa capacidade. O pecado que a gente coloca aqui como que errar o alvo, o acertar, errar o alvo ou acertar uma coisa que não deveria acertar, porque quando o homem peca, ele erra o alvo que é Deus, mas acerta outro alvo que não deveria ser acertado. Então por isso que eu coloquei errar o alvo ou acertar. Ok? Então o pecado é desculpável pelo homem, dentro do escopo normal. E sempre tem uma desculpa, ou seja, uma justificação. Gênesis capítulo 3, versículo 11 a 13. O homem procurou se justificar para o uso dos seus enganos, ou seja, o homem está se enganando a si mesmo, quando a gente conta Jeremias capítulo 17, versículo 9, então ele procura sempre se desculpar, sempre falar, não foi isso que eu disse, não foi isso que, como João não usa essa frase. Então o homem se procura sempre ter uma desculpa para se proteger dos seus erros ou da punição que pode receber pelo pecado, mas é sempre uma desculpa e não uma realidade. Segundo ponto, salvação dada ou emprestada. Por que eu coloquei aqui salvação dada ou emprestada? Porque se a salvação foi dada, é dom gratuito, você tem que receber com toda diligência, sem nenhum tipo de reclamação, e acatar a autoridade da salvação, a autoridade daquela pessoa que está ativando e ministrando a salvação sobre nós. Contudo, se ela é emprestada, você tem uma certa autonomia e autoridade, porque você vai retribuir aquela pessoa, você vai pagar aquela pessoa por aquilo que ela te emprestou ou vai devolver àquela pessoa. Então, quando eu falo dada e emprestada, eu falando que no sentido de emprestar, eu te dei esse copo e você depois, eu tenho que te devolver esse copo. Não, estou dizendo que no sentido de eu comprei a salvação, mas para não usar o termo muito chula no título, eu usei a palavra emprestar. Porque emprestada também tem o significado de eu te dei e eu vou pegar de você, me dá que você não está cumprindo aquilo que eu quero, já passou o tempo e me devolve. Não, se Deus deu, ele vai continuar com você até a consumação dos séculos. Porque lá pregar sois salvos e é dom de Deus. Pregar sois salvos, mas Efésios não vem de vós, é dom de Deus. Tá. Efésios capítulo 2, versículo 8. Vamos correr agora que o nosso tempo é curto. A relação entre Deus e a salvação é de exclusividade pessoal. Atos capítulo 7, capítulo 1, versículo 7. Ele a estabeleceu pelo seu próprio poder e ninguém pode tirar dele. João capítulo 10, versículo 29. Bem, sabemos que a salvação é pela graça. Ok. Pela graça sois salvo. No meio da forma. Mas isso não vem de vós. O que não vem de vós? A graça e a salvação. É dom de Deus. Não vem das obras que ninguém se gloria.
Nessa relação, nessa relação tem a graça comum e a especial. Que é a graça comum? Aquela que é manifestada a todos os homens, todos os dias, como sol, chuva, etc. Todas as benéficas de Deus que são atribuídas aos homens comuns, até aos incrédulos e assim por diante. E até que também é manifestada aos crentes, a graça comum, e tanto a todos os seres humanos. E a especial é de exclusividade aos que servem a Deus, aqueles que adoram a Deus, aqueles que estão na casa de Deus, aos crentes salvos. Então a graça comum e a graça especial. Pesquise melhor sobre isso para você entender melhor, porque a gente não pode falar um tempo sobre isso. Mas a graça especial para aquele que acredita na salvação exclusiva de Deus, sem a manifestação humana, é muito importante você apresentar isso na sua sala de aula. A salvação dada da parte de Deus não pode ser classificada como um empréstimo. Não pode ser classificado como um empréstimo no homem. Ou algo que Deus te deu e daqui a pouco ele vai pegar. Não. Todo empréstimo necessita de um retorno ou retribuição. Então, aqui, Deus me deu, mas emprestou, você tem que pagar. É o empréstimo, não importa. Você tem que pagar. Tanto falando questão de retornar aquilo que é um objeto que você tem que retornar à pessoa se a pessoa emprestou, ou um dinheiro que a pessoa te emprestou, que você vai ter que retribuir aquele valor que você utilizou. Ou um produto até. Então não pode todo o empréstimo necessita de um retorno ou retribuição. Conclusão. Na conclusão, a gente vai caminhar com algumas referências bíblicas que são importantes você também ler na sua sala de aula. Então diz assim, não existe obra que pague a salvação, ok? Entendeu isso? Nada que você fizer vai pagar a sua salvação. Nada, nada. Estou batalhando por minha salvação. A Bíblia diz para batalhar por uma fé que uma vez foi dada ao santo em Judas capítulo 1, né? Capítulo 1, versículo 3. Se Judas pode ser classificado como capítulo 1. Tem um capítulo só, né? Já falamos isso na primeira lição. E temos como referência 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois nossa obra de justiça, Tiago, Tito capítulo 3, versículo 5. Não tem, nossas obras de justiça não vai nos ajudar muito não. É como o trapo de imundícia. Isaías capítulo 64, versículo 6. Então, nossa obra de justiça é como o trapo de imundícia. Você pesquisa se fica trapo de imundícia para você ter ideia como que é. A nossa obra de justiça é classificada diante de Deus. Não é que ela não tem importância, relevância e significado. É que para nos salvar, a obra de justiça é de Cristo e não a nossa. Deus jura por si mesmo. Amós capítulo 6, 8, Hebreus 6, 13. Deus jura por si mesmo, salva por si mesmo. Isaías de número 43, versículo 11 e 12. Por que ele jurou por si mesmo e salva por si mesmo? Porque não tem ninguém maior do que ele. Então por que ele salva por si mesmo? Porque não tem ninguém que vai poder, tem capacidade de salvar o homem. Não tem. O homem não tem condição de se salvar, porque o homem peca porque gosta de pecar. E isso independentemente dele ser cristão. Quando ele é cristão, ele deixa de pecar ou deixa de gostar de pecar, porque o Espírito de Deus está nele. Então, que é o Espírito de quem? De Deus. Então é Deus agindo no homem. Não é o homem, vou parar de pecar, vou parar de fazer isso. Não consegue. Quando o homem para de fazer um certo tipo de coisa, ele se ocupa com outra coisa que pode ser pecado, se ele não tiver o Espírito de Deus. Então o Espírito de Deus que vai trazer significado ao homem e vai ajudar ele no seu comportamento e vai eliminar a ação do pecado na vida dele, trazendo-lhe salvação. Então a durabilidade da salvação como sua sustentação depende dele. Isaías 44, versículo 17. Então classificar a salvação como obra humana é desqualificar a soberania divina. Então, quando eu qualifico a salvação como obra humana, ou coloco até o termo que a gente usou lá atrás, o sinergismo, o homem ajudando a Deus na obra da salvação, a gente faz Deus incapaz. Deus não tem capacidade para manter a salvação ou até mesmo para trabalhar. A Bíblia diz o seguinte, que Deus trabalha até agora e Jesus falou que trabalhar também. Mas ele não falou que na questão da salvação que ele depende do homem para salvar o homem. Porque senão ele pedia, mano, cada um morria pelos seus próprios pecados. A gente vai morrer mesmo.
Então, e depois voltava com Jesus na vida eterna. Então, classificar a salvação como obra humana é desqualificar a soberania divina. A salvação é Ele. Deixa eu colocar aqui, eu coloquei aqui Isaías capítulo 12, versículo 2 e Salmo 27, 1. E vem dele. A salvação é Ele e vem dele. Salmo de número 3, versículo 8. Um salvo sem Deus está perdido em desgraça. Sempre a frase final é bom sempre frisar, porque é a frase que a gente quer que seja guardada no coração. Um salvo sem Deus está perdido sem graça, em desgraça. A gente conclui a nossa aula aqui e volta na questão do seguinte. Olha só, a salvação não é obra humana. Então, se não é obra humana, o homem não pode participar na salvação. A perseverança do santo é obra de Deus. Qualquer obra que o homem possa fazer de salvação é obra de Deus. Então, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Presta atenção, não é obra de justiça que houvéssemos feito. Mas segundo a sua misericórdia, olha que Deus age, misericórdia, Ele nos salvou. Ele nos salvou não porque obra de justiça que houvesse feito, mas pela sua misericórdia. E aí a misericórdia dele trouxe o quê? A lavagem da regeneração. Ele nos lavou e nos regenerou. Se tornou nós, o ser humano, limpo, puro. E da renovação do Espírito Santo. Ou seja, quem opera todo esse engendrar aqui? É o Espírito Santo que traz renovação, regeneração, justiça e assim por diante. Então, sem o Espírito Santo de Deus, não conseguiremos se manter em pé e vencer o pecado ou preservarmos a salvação que nos foi dada. Uma vez que nos foi dada. Então, glorifica o Senhor por isso, porque a salvação é obra de Deus. Que Deus nos abençoe, nos permita um excelente domingo de escola dominical e que a nossa aula possa ser bem produtiva para a glória do nome de Jesus. Amém.